Olá, amigos! Sejam bem-vindos à nossa 34ª edição do programa Espiritismo Agora. Um programa realizado desde julho de 2010 para você que gosta de estudar, de ler e de aprender sobre os assuntos da nossa realidade espiritual. A nossa proposta é a leitura, o estudo e o aprendizado das obras de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, melhor dizendo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e o livro A Gênese. 5 obras publicadas por Allan Kardec que formam a chamada codificação espírita. E chama-se codificação espírita porque Allan Kardec codificou as informações num código de comunicação através do livro de fácil conhecimento. Estamos estudando em nosso programa mediunidade. Mediunidade é o que nós chamamos de princípio fundamental número 10. A partir de Deus, espírito e matéria, imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito, fluidos, perispírito e agora mediunidade. Depois falaremos sobre a vida em outros planetas, como vivem os espíritos em estado de erraticidade, a influência dos espíritos em nossa vida diária e, por último, encerrando esta série, falaremos da influência, da ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. Bem, nós já tivemos 3 programas sobre mediunidade. Vamos encerrar esse assunto nesse 4º programa destinado a esta matéria. E se depois você tiver ainda alguma dúvida, restar ainda alguma pergunta a ser feita, escreva para o nosso programa. Sempre aparece aí em sua tela, em seu monitor, o nosso endereço eletrônico para você se comunicar conosco. Estamos falando anteriormente sobre os efeitos físicos, estão lembrados? Citamos ruídos, pancadas, barulhos, a tangibilidade, visibilidade, deslocamento de objetos, transporte de objetos de um lugar fechado para outro lugar fechado. Tudo isso você pode ver no nosso programa anterior. E nós paramos quando estávamos citando um grande médium e também sensitivo da cidade de São Paulo, chamado Carmine Mirabelli. E o Carmine Mirabelli, então, conseguiu realizar fenômenos surpreendentes que foram devidamente catalogados, classificados. Existe até um livro que conta sobre sua vida e seus fenômenos. E como nós falamos de um fenômeno chamado de suspensão, de levitação de pessoas e também de objetos, citamos o Mirabelli. E mostramos esta foto aqui que está nesse livro sobre a sua vida e obra. Carmine Mirabelli. E paramos também quando falamos sobre escrita direta, ou então pneumatografia. Pneumatografia é uma palavra que nós vamos mostrar daqui a pouco, que descreve que os espíritos podem escrever diretamente sem o concurso de médiuns. É um fenômeno de efeito físico, com toda certeza. Vamos então mostrar como é que funciona isso. Pneumatografia. Pneuma, alma ou espírito. E grafia, escrita. Vem do grego, né? Escrever. Pneumatografia significa a escrita direta pelos espíritos sem a intermediação de um agente chamado médium. Isto é, aparece as comunicações ou desenhos dos espíritos produzidos diretamente sem esse concurso. Um dos grandes pesquisadores de fenômenos da pneumatografia chamou-se William Crawford, que publicou um livro intitulado Mecânica Psíquica, com fotos da escrita direta dos espíritos em pequenas lousas, que antigamente as lousas eram utilizadas para ensinar a escrever. Então, sem nada escrito, a lousa era colocada lá embaixo de uma mesa com suporte para que ninguém tivesse dúvida de que ninguém estava escrevendo, e depois aparecia lá
a comunicação dos espíritos. O livro chama-se A Mecânica Psíquica, William Crawford. Leia para você ver também que esse fenômeno é bastante interessante. Ele não é um fenômeno novo, é um fenômeno muito antigo. Eu até quero dizer aqui para vocês que Moisés foi o primeiro homem a apresentar um fenômeno de escrita direta. As chamadas tábuas da lei, ou então pedras dos 10 mandamentos, é um fenômeno típico de escrita direta, de pneumatografia. Os espíritos escreveram diretamente nas pedras, sem o concurso de um médium. Esse fenômeno também chama-se fenômeno de efeito físico. Muito interessante isso do ponto de vista da história e também do fenômeno. Eu vou citar alguns nomes para nos ajudar a entender este assunto. Quero dizer que o Espiritismo agora, como faz estudos sérios da doutrina espírita, reservou para você, se você gosta desse assunto, para você anotar, pesquisadores que pesquisaram quase tudo sobre fenômenos de efeitos físicos. Eu já falei no programa anterior, mas vamos relembrar o nome desse grande personagem da história das pesquisas psíquicas, chamado William Crookes, inglês, Alfred Ernie, na França, Epps Sargent, na Inglaterra, Gabriel Delany, francês, Alexander Aksakov. Eu vou voltar daqui a pouco a cada um deles, só para dar uma ideia da importância desse trabalho. Charles Richet, na França, Johann Zoner, William Barrett, Ernesto Bozano e William Crawford, que eu citei no nosso programa de hoje como pesquisador dos chamados fenômenos da escrita direta, fenômenos de efeitos físicos. Todos esses pesquisadores foram pessoas renomadas, foram pessoas que se destacavam no mundo da ciência e da cultura do seu tempo, do ponto de vista social, que não iriam colocar os seus nomes em risco, que publicaram obras confirmando a existência e o meio segundo o qual aconteciam esses chamados fenômenos de efeitos físicos. Alguns deles foram contemporâneos de Allan Kardec. Mas a doutrina espírita, ela tem uma explicação simples e muito lógica para esses tipos de fenômenos. E eu citei a possibilidade deles serem realizados através de um material de emanação de médiuns. Allan Kardec chamou esse material de fluido vitalizado. O Charles Richet, por exemplo, que citei agora há pouco, chamou de ectoplasma. Charles Richet ele é inaugurador, ele é fundador da metapsíquica e que depois se transformou em parapsicologia. Hoje o nome parapsicologia é o nome moderno atual da antiga metapsíquica fundada por Charles Richet. Para quê? Para ter a possibilidade de estudar fenômenos que escapam à possibilidade da ciência comum de examinar. Porque o homem da ciência comum, no mundo de laboratório, não pode, não tem como examinar fenômenos que ultrapassam o conhecimento da ciência do mundo material. Só mesmo a ciência espiritual, criando um método apropriado, poderia explicar, poderia demonstrar e confirmar a existência desses fenômenos, porque no fundo todos eles têm um único objetivo, é dizer que os espíritos continuam vivos após a morte do corpo físico e que os espíritos comparecem para dizer: nós não morremos, nós estamos aqui junto de vocês e queremos conversar com vocês, queremos intermediar, trocar experiências. É isto que quer dizer, como resultado final, o trabalho de todos esses homens que se voltaram para os estudos de ordem psíquica. Historicamente, cada um deles tem um grande valor para acervo da cultura humana, porque demonstra
a vontade, o interesse voltados exclusivamente para um assunto que é, no geral, desconhecido e desprezado pela maioria das pessoas. Quase sempre contraditados, sem base de ordem científica. Quando uma pessoa ela ignora, é quase certo que ela não vai aceitar nenhum tipo de informação sobre fenômenos. A ignorância leva o homem a não pesquisar, a não ter interesse por buscar a realidade. Esses homens tiveram esta coragem. Se o fenômeno existe, nós iremos descobri-lo. E foram até a última instância das possibilidades da pesquisa para certificar-se realmente de que os fenômenos eram verdadeiros. Essa é a beleza de todo esse trabalho feito a partir do William Crookes, de todos esses outros nomes, que na verdade são mais de 100, e eu citei apenas alguns aqui em nosso programa Espiritismo Agora, para servir de apoio a esta nossa assertiva de que compensa examinar com seriedade esses assuntos. Vou citar agora, já que eu citei alguns pesquisadores, vou tomar a liberdade de citar alguns médiuns de efeitos físicos. Eusápia Palladino, italiana, napolitana. A Eusápia Palladino, meus amigos, serviu de médium para pesquisa de diversos pesquisadores, não foi uma pessoa só. A Elisabeth d'Espérance, na França, através de quem os espíritos produziram fenômenos sensacionais, a Florence Cook, que eu já citei, a Kathleen Golliger, que foi médium do Crawford, do William Crawford, que também citei, a Eleonora Piper e diversos outros personalidades do mundo da mediunidade em toda a Europa que serviram de base para que os fenômenos pudessem ocorrer. Agora nós faremos o nosso intervalo e retornaremos logo a seguir com o Espiritismo Agora. Apoio Cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Muito bem, meus amigos, agora nós voltamos depois desse intervalo técnico necessário para continuar aqui Espiritismo Agora. No programa de número 34, estamos falando sobre mediunidade. E vamos deixar para trás agora a citação dos nomes dos pesquisadores e dos médiuns e mostrar a vocês, já está aí na sua tela, no seu monitor, uma pergunta que é feita. Nós recebemos grande número de cartas e as pessoas procuram o Espiritismo Agora para saber isto. O que devo fazer para desenvolver a mediunidade? Importante pergunta, não é? A pessoa quer ser médium e quer prestar também seus serviços à humanidade através da mediunidade. O importante, em primeiro lugar, é saber que essa pergunta envolve uma palavra importantíssima, que é desenvolvimento. Por que eu digo que ela é importante? Porque ninguém pode desenvolver algo que não existe. Porque a própria palavra já diz desenvolver, quer dizer, acrescentar, aumentar, dilatar.
E somente podemos desenvolver algo que realmente existe. Portanto, ninguém pode ser médium ostensivo se não for dotado da mediunidade ostensiva. Porque, conforme vocês puderam perceber no programa número 1 desse assunto, mediunidade, a mediunidade generalizada é aquela que todos os seres humanos possuem. Se uma pessoa perguntar assim, será que sendo médium generalizado eu posso também ser médium ostensivo? Essa é uma pergunta bastante curiosa e muito interessante de se estudar. Mas vamos voltar aqui a essa pergunta, o que devo fazer para desenvolver a mediunidade? Então vamos, nessa segunda parte do nosso último programa sobre mediunidade, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, é exigido conhecimento teórico. Eu tenho a certeza que você não entrega o seu corpo para ser cirurgiado por um marceneiro, nem um mecânico, nem um advogado. Nem o marceneiro, nem o advogado poderão fazer uma cirurgia porque eles não estão especializados nessa área. Nenhum de nós vai comprar pão na farmácia. O que eu quero dizer com isto? Que cada assunto tem a sua especialidade. Se uma pessoa deseja estudar e saber se é médium ostensivo, em primeiro lugar ela precisa conhecer. Ter conhecimento teórico do Espiritismo na sua base. Esse é o primeiro item. Então, conhecer o Espiritismo na parte teórica e básica, são as leis naturais, e depois conhecer o assunto relacionado, teoricamente, com mediunidade. O conhecimento básico da doutrina espírita, então, é exigido, é necessário para que uma pessoa possa incursionar por esse assunto ligado com a mediunidade. Segundo, conhecimento específico sobre mediunidade. Porque agora vem o assunto da cirurgia. Se uma pessoa deseja ser médium, ela precisa saber o que é, para que serve, como funciona, quais são as suas reais finalidades, a mecânica do relacionamento entre os homens e os espíritos, se é médium psicofônico, psicógrafo, vidente, audiente, se é médium de efeitos físicos, tudo isso precisa saber. Segundo, é necessário um conhecimento de ordem prática. Agora vou mostrar em detalhes essa segunda parte, conhecimento da prática, para facilitar, porque o Espiritismo examina esse assunto tanto no campo teórico quanto no campo prático. Quando uma pessoa passa pelas reuniões teóricas do conhecimento, então ela demonstra que ela tem conhecimento da teoria espírita, ela pode participar das chamadas reuniões de experimentação mediúnica. A palavra já diz tudo ali. Experimentação. Vai se experimentar para saber se a pessoa é dotada de mediunidade ostensiva ou mediunidade generalizada. Então Allan Kardec escreve assim: não se pode saber antecipadamente se uma pessoa é ou não é médium, a não ser fazendo com ela experimentações. É colocá-la numa situação, numa reunião, confortavelmente instalada, em que se pode fazer experimentações, para saber se é médium ostensivo. Quantas reuniões se pode fazer para saber se uma pessoa é médium ostensivo? Kardec recomenda de 6, 8 reuniões. É o suficiente para que, se houver a ostensividade da mediunidade, apareçam os rudimentos. E é verdade isso, eu posso garantir porque nós fazemos isso há mais de 40 anos. Se uma pessoa se ela é detentora dos rudimentos da mediunidade ostensiva, logo nas primeiras reuniões, esses rudimentos começam a aparecer.
Essa é a primeira constatação, porque a ciência espírita trabalha dentro de uma metodologia de observação. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. E é a observação que vai denotar, que vai indicar, que vai comprovar se uma pessoa realmente é dotada dos recursos da ostensividade mediúnica. E isso é muito importante do ponto de vista da ciência espírita. E a metodologia de Kardec, então, é a observação e não aceita a indução. Porque se nós trabalharmos com a indução, se dissermos para uma pessoa, olha, você é médium, precisa desenvolver a mediunidade, eu não estou sendo cientista, conforme Allan Kardec falou lá. O que ele disse? Eu repeti aqui, não há possibilidade de saber se uma pessoa é médium ostensivo sem fazer com ela as experimentações. Devemos evitar dizer a uma pessoa se ela é médium, sabem por quê, meus amigos? Porque na generalidade todos os seres humanos são. Agora temos que saber se a pessoa ela possui essa ostensividade. Nós temos que ser analistas, cientistas, críticos desse assunto, senão nós entraremos no mundo das fantasias. E isso não serve ao propósito da ciência espírita. Então, a sugestão de Allan Kardec, dentro do processo da metodologia, que conforme você já sabe, já falamos aqui em Espiritismo Agora, nos primeiros programas, Allan Kardec foi um cientista ligado com o invisível, fazendo as suas investigações com o invisível. E ele passou tudo pelo critério da ciência, da observação, experimentação, observação, experimentação, para depois de centenas de vezes chegar às conclusões. Aí ele levanta as hipóteses, como o trabalho comum das ciências. Então, essa metodologia não deixa nenhuma sombra de dúvida quanto à veracidade se uma pessoa é ou não é médium ostensivo. Qual o objetivo da experimentação, então? Precisamos ir respondendo. É saber quem é médium ostensivo. Depois de 8 a 10 reuniões, eu posso dizer, pelo processo da observação, somente da observação, sem nenhuma indução, se uma pessoa é ou não é médium ostensivo, pelos rudimentos que ela aparece. Quais são esses rudimentos? Agora chega a hora de explicar. Quando uma pessoa está sentada junto a uma mesa, nas chamadas reuniões de experimentação, nós temos de dar certas condições, porque os espíritos podem, em primeiro lugar, por ela falar. Eles podem traduzir o seu pensamento oralmente, através da voz do médium. Ou então pode o médium ter impulsos de escrever. Às vezes começa tudo apenas com movimentos rudimentares do lápis, de apanhar o lápis, ou mexer com a folha de papel. E outras vezes diretamente já na escrita, mostrando, testemunhando que aqueles rudimentos já estão denotando que a pessoa é médium ostensivo. Ou na vidência, ou na audição, de ouvir. Nessas reuniões de experimentação, pode ocorrer também que o médium ele ofereça esse material que estamos falando aqui em nosso programa, que é o fluido vitalizado, e ocorram alguns fenômenos de efeitos físicos. Tudo isso pode acontecer na reunião de experimentação com a metodologia kardeciana para a observação, sem nenhuma fantasia, sem indução alguma. Depois que a pessoa apresenta rudimentos, passa para as reuniões de exercícios mediúnicos, cerca de meia dúzia de reuniões, com tudo isso tem um roteiro muito acentuado, reuniões de treinamento para cada tipo, psicofônico, psicográfico, evidência, audiência. E posteriormente, então, depois que o médium se apresenta bem formado, dentro de, digamos, 6 meses, não mais que isso, de treinamento, de reuniões de experimentação, ele é levado, conduzido para a sua atuação dentro do centro espírita, no campo da ostensividade, apresentando então, entrando no quadro de médiuns colaboradores do centro, nas chamadas reuniões gerais do centro espírita. Eu falei gerais, mas elas são específicas. Por exemplo, a reunião de esclarecimento aos espíritos que sofrem, que demonstram o sofrimento pelos quais eles deixaram esse nosso mundo. As reuniões de esclarecimento aos espíritos obsessores, espíritos maus, empedernidos, vingativos, cheios de ódio.
E o nosso mundo vive disso, não é, meus amigos? A reunião de instruções pelos espíritos superiores para trazer as suas orientações, por vezes gerais e outras vezes específicas. As reuniões de transmissão de passes, transmissão de fluidos através de passes, que é um grande reforço do ponto de vista terapêutico para ajudar as pessoas. As reuniões de pesquisas mediúnicas e também de reuniões não mediúnicas dentro do centro espírita. Como vocês viram, tudo começou com o conhecimento da teoria e depois pela experimentação. Essa é a proposta que a doutrina espírita faz para todos nós do ponto de vista organizativo da mediunidade, desde a manifestação através do médium até a organização de uma boa casa espírita para prestar serviços junto à nossa população. Encerramos o assunto mediunidade aqui. Pela sua atenção, queremos dizer muito obrigado e até o nosso próximo programa.